Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Eu sou a Kathleen Costa e falo de Sorocaba para o mundo. E gostaria de convidar vocês a seguir esse canal, só clicar no sininho. Sejam muito bem-vindos. Também quero convidar vocês a seguir o Instagram, @podcatoficial. E quero agradecer os nossos patrocinadores. @RK Corretora de Seguros, com foco em planos de saúde para empresas, protegendo famílias e gerando saúde e economia há mais de 9 anos. Cade Artes, da cidade de Piracicaba, transformando o sonho em arte com bordados. Atrium Estúdio de Podcast, ateliê de música e estúdio de fotos, na cidade de Sorocaba. Cirleia, salão estética, cuidando da sua autoestima com um embelezamento completo, cabelo, unha, maquiagem. Convido todos vocês a irem conhecer o salão da Cirleia. Mediar Prev, mediadora e conciliadora para casais e famílias, com a Edileuza, na cidade de Sorocaba. Ela atende online e presencial. EM Trendsetters, social media e videomaker, que são responsáveis pelo marketing aqui do podcast. Lourdes Manhani, com o Despertar da Pérola, é uma mentora com uma jornada de autoconhecimento e empoderamento feminino. Gestora Thaís Mello, da cidade de Sorocaba, especialista em tráfego pago e redes sociais. Clínica Alfa Equilíbrio de Alphaville para o mundo. Daniela, psicoterapeuta e neuropsicóloga, atende presencial em Alphaville e online. E Quero Conte Contabilidade personalizada e consultiva. Se você não fez ainda seu imposto de renda, procure a Quero Conte. E hoje eu vou receber uma convidada muito especial. Ela que é mãe, esposa, coordenadora do SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura de Sorocaba, sócia do Grupo Fest e da Escola NRA de Networking, graduada em Música, Pedagogia e Psicopedagogia. Vamos bater um papo super especial com Laura Brunheiotto. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada, Cat. É um prazer imenso estar aqui com você. Uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que eu já admiro muito. Ai, é uma honra receber você aqui. Era um sonho receber você aqui. Hoje eu tô realizando. Nossa, obrigada. Você é muito especial. Parabéns por ser essa mulher tão maravilhosa que inspira outras mulheres, né? Obrigada. É recíproco, viu? Obrigada. E conta pra gente quem é a Laura por trás do empreendedorismo. Bom, a Laura é uma pessoa, né, como você já falou. Acho que o meu primeiro valor é família. Então, acho que a função que eu mais amo hoje é ser mãe. Hoje não, né? Que eu mais amo na vida é ser mãe. É a minha família, ser mãe e esposa. Sou uma pessoa apaixonada por gente. Então, eu gosto muito das pessoas. Um valor pessoal forte também, além de família, é empatia. Então, eu sempre me coloco no lugar do outro. Então, eu sou essa pessoa que é movida pelo coração, extremamente emocional. Isso às vezes me atrapalha um pouquinho. Eu queria ser um pouco mais racional, mas é muito forte isso em mim. Uma pessoa movida mesmo pelas emoções. Ah, que bacana. Sou apaixonada pela vida, uma pessoa que, como você falou, eu amo música, amo atividade física e amo o network, ter contato com pessoas. Ah, que legal. E conta pra gente a sua trajetória de carreira. Como foi seu primeiro emprego, seu sonho de infância? O que você queria ser quando crescesse? Bom, desde pequenininha eu fiz aula de música, comecei aos 6 anos. E aí, eu comecei a fazer aulas particulares como professora ali no bairro mesmo. Minha mãe sempre trabalhou fora, meus pais, os dois, né? E eu tinha que ir sozinha, então com 6 anos eu já ia pra aula. Mas na verdade, quem começou a fazer aula foi minha irmã. Ela começou a fazer aula de piano e ela detestava. Eu ia junto com ela e ficava só assistindo. E eu sempre pedia pra minha mãe, só que eu era muito novinha. A professora disse que não tinha uma metodologia pra me ensinar ainda, porque eu não era alfabetizada. Aí, logo que eu me alfabetizei, eu já pedi pra minha mãe, daí ela me matriculou e a minha irmã saiu, fugiu. E eu que continuei. E aí, então, sempre fiz aula. Comecei muito cedo a tocar na igreja. Isso também me trouxe uma bagagem muito grande. Com 9 anos, eu já comecei a tocar na igreja. E aí, quando eu tinha 12 anos, a minha professora, ela já não estava conseguindo atender a demanda lá do bairro, porque era bastante gente para fazer aula. E aí, ela pediu para minha mãe se eu não poderia auxiliá-la, né? Olha, que legal. Isso, sendo ali uma monitora, ajudando. Sim. E aos poucos eu já fui pegando os alunos para mim. Olha só, E começou o aí, empreendedorismo com 12 anos, então. Isso, e eu já montei uma escola de música com 12 anos de idade. É que eu fui crescendo o número de alunos, né? E aí eu já tive minha primeira experiência empreendedora, já considero, né? Sim. E foi muito bacana. Por 5 anos eu fiquei lá com os meus alunos e já
né? Aprendi essa questão do empreendedorismo, da gente ter que aprender a cobrar, a precificar. Já comecei a realizar os meus eventos de apresentações dos alunos. Olha Então, só. foi muito interessante. Eu só parei porque aí eu entrei na faculdade com 17 anos e eu tive que morar fora. Eu fui para Campinas. E você fez música, a primeira faculdade? Isso, eu fiz música lá na Unicamp. Que legal. Então, eu morava lá em Campinas e voltava só aos finais de semana. Ainda mantive alguns alunos, mas não era mais muito intenso, porque a faculdade era integral. E aí, foi assim. E logo no último ano da música, eu já emendei na pedagogia, porque eu já amava ensinar, né? Então, eu tinha esse sonho de ser professora de música. Eu tinha planos, e hoje eu olho, né? Falo, nem todos aconteceram. Mas foi muito importante na minha vida, né? Eu queria ser professora universitária, eu tinha vários planos. Depois, o caminho se desviou um pouquinho, mas foi muito bom. E aí, eu fiz, né, pedagogia, daí fiz conservatório em Tatuí, estudei Sempre bastante. muito apaixonada por Sim. música. E você não seguiu com a escola? Não, aí não. É porque a família, eles não querem que a gente sofra, né? A família quer nossa segurança. E eu tinha uma pressão Vai muito prestar grande. concurso, trabalhar CLT. Exatamente. Eu vim de pais, né, de CLT, com essa mentalidade de entrar numa empresa, trabalhar por anos numa mesma empresa, e eles queriam minha segurança. Eu acabei indo trabalhar em escolas de música, na verdade, sim. escola de música não, perdão. Escola normal Escola mesmo. regular, né, com Sim. aulas de música. E depois eu entrei no Projeto Guri, em 2003. Que legal. Eu comecei dando aula na Fundação Casa, para adolescentes desafio, né? infratores, exatamente. Mas foi muito bom para o meu aprendizado. E aí eu fiquei por 12 anos. Aí, nesse meio tempo, né, eu me casei, tive 2 filhos. E aí, com a maternidade, começou a ficar difícil a questão das minhas Conciliar. viagens. Porque eu viajava muito. A minha última função era de supervisora e eu ficava viajando muitas cidades. Certo. Aí eu resolvi empreender, buscar uma oportunidade de negócios e surgiram os eventos na minha vida. Olha só, que a música já tinha meio que a ver, né? Aí agora foi pra Sim. eventos. Isso, foi uma oportunidade que surgiu para pegar num salão de eventos. Eu já gostava de eventos, porque dentro do Projeto Guri eu já trabalhava com as apresentações artísticas, também com capacitação de educadores. Então, eu resolvi abrir esse espaço para eventos, que era um espaço que fazia festas, tinha um salão de festas e também salas para eventos corporativos. Ai, que bacana. Era um espaço que já existia, mas não estava se movimentando muito. Aí eu abracei, achando que ia ter uma flexibilidade e ia trabalhar menos, né? Só que não. Só quem é empreendedor sabe o quanto a gente precisa se dedicar para o negócio, né? Sim. Mas foi maravilhoso na minha vida, foi um divisor de águas. Eu levava as crianças comigo. Essa questão a gente tem no empreendedorismo, essa flexibilidade de horário, né? Da qualidade de vida, Isso. né? De conseguir acompanhar mais de perto nossos filhos. Exatamente. Foi assim que eu fui parar no mundo de eventos. Mas aconteceu que isso foi em 2015. Então, eu saí do Projeto Guri, comecei o negócio. Tava indo muito bem. Nesse meio tempo, acabei me separando porque meu ex-marido detestava que eu trabalhasse com eventos. nesse mundo, né? Esse mundo do empreendedorismo. E aí, acabou que nós tínhamos propósitos diferentes. E não deu certo. E deu certo até ali, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí, eu acabei tocando sozinha, mas eu fico muito orgulhosa, assim, porque no auge do espaço, eu cheguei a fazer 100 eventos no mês, assim, Uau. algo, né, muito desafiador, mas eu tenho bastante orgulho disso. Sim. E aí, na pandemia, eu precisei encerrar as atividades. Porque parou os eventos, né? Isso, não teve como. E nesse meio tempo, conheci o Igor. Ah, que legal. Que eu adotei como mentor. E depois, acabou que a vida nos juntou como parceiros também na vida, né? Então, aí eu me casei, né? Me casei com ele. Sim. E hoje nós somos sócios. Aí, legal, que bacana. com o fim da empresa de eventos, eu passei a ser sócia dele. E aí vocês fundaram o Grupo Fest. Já existia, você entrou de sociedade? Isso mesmo, já existia. E conta pra gente como que o Grupo Fest pode ajudar aí na vida dos empresários. Bom, a Fest ajuda empresários a terem uma vida financeira mais saudável, mais lucrativa, né? A gente sabe o quanto o empresário, quando ele começa um negócio, ele, até certo ponto, ele vai. Mas chega num certo ponto que ele domina muito a operação, domina o comercial, mas não sabe fazer gestão do negócio. Isso Sim. aconteceu comigo. Eu fui cliente da Fest quando eu tinha meu Olha só. negócio. Eu dominava a operação, mas não sabia fazer gestão. E foi super importante para mim. Porque se você não tem os seus números ali claros, se você não tem uma precificação correta, não tem como. Você
um dia vai acontecer alguma coisa e vai quebrar, né? Sim. Então a Fest ajuda, a gente brinca que ajuda o empresário a dormir melhor, a ter um travesseiro, né? A gente vende travesseiro. Ó, que bacana. E aí você também é sócia do Igor na NRA, Escola de Isso. Networking. Aí E como sim. que nasceu essa ideia? Conta pra gente. Bom, nós sempre fomos apaixonados por networking, inclusive o networking que nos uniu, né? Eu o conheci no empreendedorismo, Legal. passei a ser cliente da Fest, ele também passou a ser meu cliente na época. E a gente sempre participou de grupos de networking. E aí o networking fortaleceu esse nosso relacionamento, né? Que depois virou até casamento. E então a gente sempre foi apaixonado pelo networking. Mas algo nos incomodava muito. É que a gente ia a muitos eventos de network, a gente vai ainda a muitos eventos, e as pessoas acham que network é vender. É simplesmente distribuir cartões, e aí eu pego o seu cartão tentando fazer com que você compre de mim, Sim, né? sim. Ou achando que eu vou lá, quem conversar comigo é porque quer me vender. E networking, o que é menos é venda. A venda é uma consequência, né? Sim. Então, entendendo um pouco essa dor das pessoas não saberem fazer network, a gente resolveu montar a NRA, que é a Escola de Network para Resultados Avançados. Ela já tem aí 1 ano completando. Que legal, parabéns. E vem se desenvolvendo muito bem, graças a Deus. E para quem não sabe, eu já quero deixar o convite aqui. A NRA acontece toda segunda quarta-feira do mês na Praia do Sabugo, em Sorocaba. Então, vocês são meus convidados, tá? Para ir lá prestigiar. Eu sou aluna da escola, estou amando fazer parte. Então, quero convidar também quem está nos assistindo para participar da NRA, né, Laura? Porque Isso. realmente é transformador. Fica o convite. Laura, eu queria pedir um conselho seu, assim, de dica de networking, no sentido de... Depois que a pessoa foi lá na NRA, fez o networking, criou o relacionamento, aí pede uma indicação de alguém que queira se conectar. Peguei esse contato. Uhum. Como que eu abordaria essa pessoa? Como que você ajudaria as pessoas dando a dica de como se aproximar da pessoa que eu quero contato? Legal. Então, não é simplesmente receber um contato, né? Então, você pode pedir um contato para mim. Eu tenho Sim. mais de 5.000 contatos no meu celular. Mas se eu só te passar o contato e você falar com a pessoa vai falar, tá, mas quem é você, né? Então, o que a gente fala no networking genuíno? É você ser ponte para outras pessoas. Então, se você quer um contato, que eu tenho um relacionamento, eu vou primeiro Avisar a pessoa. Conversar com essa pessoa. Olha, eu vou falar da Kathleen. A Kathleen é uma pessoa muito bacana, muito séria, de muita credibilidade, que trabalha com seguros, tem um podcast. Então, eu vou Legal, falar faz todo toda a um diferença, contexto. né? E aí eu vou abrir portas para você. Legal. Né? Porque é muito diferente você falar de você mesma para a pessoa ou eu falar de você para a pessoa. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E também aí, o que a gente ouve muito lá na escola, que é legal de dicas de networking, é você ouvir mais do que falar e primeiro se interessar pela pessoa. Ser interessante e não interesseiro, né? Exatamente, é isso. Já aprendeu, ó. Já tô nota 10 pra aluna. É isso mesmo. Tá no comecinho, mas já pegou a essência. Sim. Networking é muito mais sobre servir. Né? A gente Isso. serve primeiro para depois ser servido. E o universo devolve, né? Então eu vou gerar valor para você, eu vou fazer pontes para você. E pode ser que você nem me devolva ainda, mas outra pessoa vai me devolver e assim Sim, vai. sim. Eu fiquei muito feliz quando eu vou nas aulas que eu ouço o Igor falando, você... Porque eu falo, caramba, eu já fazia tudo isso. Que bom, então eu tô no caminho certo. Que é isso, é você servir na vida, no networking, tudo. Porque Deus sempre vai recompensar, né? Exatamente. Isso que as pessoas fazem de forma inconsciente. E essas pessoas também que fazem networking de forma errada, a gente nem pode condenar porque elas são inconscientes, né? Sim, sim. Então elas acham que network é venda e tá tudo bem. Por isso que existe a NRA, para tirar essa pessoa da inconsciência. Ah, que bacana. E conta um pouco pra gente do SEMEC, como que funciona o Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura de Sorocaba, na Associação Comercial, né? Que bacana. Isso. O conselho, na verdade, esse grupo de mulheres nasceu em 2012, então é um grupo que já tem um certo tempo. Até 2018 ficou como Núcleo Mulher de Negócios. Certo. Nessa época eu já fazia parte, porque desde que eu abri o negócio eu já procurei a associação comercial. Aliás, eu recomendo, é algo maravilhoso para todo empreendedor. Sim. E não as pessoas confundem também, não é só comerciante. É todo e qualquer produto ou serviço que você venda. Você Legal. A pessoa tem um CNPJ, tem um MEI, pode ir. Isso, até pode se cadastrar até como pessoa física. Ah, pode? Ah, legal, não sabia. Mas é para todo empreendedor. Então, e quais os benefícios que tem o SEMEC para quem é empreendedor? O SEMEC oferece... O SEMEC, você perguntou do SEMEC ou a associação, né? Perdão. Pode ser os dois. Tá. A associação comercial tem diversos benefícios, desde um convênio médico
mais em conta, tem certificado Opa, aí não, aí vocês digital. procuram RK Corretora. Ah, sim, Eu sou verdade. concorrente da associação. Verdade. Não, brincadeira, mas pode continuar. É o poder do associativismo, na verdade, né? Sim, sim. Mas lógico, com a corretora você vai ter toda uma consultoria lá. Sim, sim. É porque lá vocês só vendem Unimed, se eu Só não me engano. Unimed, Aí com a exatamente. corretora tem um leque maior de serviços. Esse é o diferencial, né? De Sim, contratar sim. com a corretora. Então, tem diversos benefícios pro associado, além de eventos, né? Palestras com grandes palestrantes, né? Sim. E aí, o grupo de mulheres, né? Como eu estava falando, surgiu em 2012. E aí, em 2019, passou a ser SEMEC, que é ligado à Confederação Nacional das Associações Comerciais. Legal. E eu já estava ali envolvida naquela época e retornei em 2022, que foi quando o Igor assumiu a presidência da Associação Comercial. Que bacana. E eu me tornei, então, a coordenadora do Conselho da Mulher Empreendedora. Muito legal. E aí oferece, né, os nossos eventos mensais, que é muito bacana. Sempre vai uma palestrante com uma história inspiradora de empreendedorismo. Nós temos também atividades semanais, como o Clube do Livro. Temos uma atividade de incentivo à atividade física, que é o SEMEC Movimento. Que legal. Então, são infinitas oportunidades que a empreendedora tem lá para não se sentir mais sozinha, né? Porque não precisa ser sozinha. O SEMEC, ele segue um modelo das outras associações do Brasil? Ou você que, como coordenadora, foi implementando esses movimentos da leitura? Nós somos independentes, né? Apesar de ter o nome SEMEC. Ah, não precisa ser igual aos outros. Isso. Então, aqui a gente é bastante original, vamos dizer assim. Sim, nossa, vocês fazem um trabalho incrível. Quero aproveitar obrigada. aqui esse espaço e parabenizar você e o Igor, porque, parabéns, vocês fazem um trabalho sensacional. Obrigada. Tudo quando é feito com propósito, com amor, não tem como não dar certo, né? Verdade. Falando de amor, de propósito, você também criou o projeto Amare, né? Que é para mães atípicas. Inclusive, eu sou uma mãe atípica de uma criança autista. E como que foi na sua vida? Como que chegou essa questão da maternidade atípica e também sobre o projeto Amare? Legal. Na verdade, eu não sou mãe atípica, eu sou uma madrasta atípica. Mas eu sou como se fosse mãe do Eric, né? Então, o Eric é filho do Igor. Ele tem 10 anos, é um autista grau 2 não verbal. E olha como são as coisas, né? Quando eu trabalhava com música lá no Projeto Guri, isso 2010, 2011, a gente começou a falar de autismo com uma maior frequência. Porque ajuda muito, né? Até sua Sim. formação de música e pedagogia, eu acho que até facilita para você lidar com o Eric. Exatamente, né? Eu tenho psicopedagogia também. Então, desde aquela época, eu já comecei a estudar muito sobre o autismo. Para auxiliar os educadores naquela época, eu precisei estudar muito. Mal sabia Tudo que vinha pela dia frente. eu teria, né, muito perto de mim. E o Eric é uma criança incrível, ele não fala, mas a gente se comunica pelo olhar, pelo coração, pelo gesto. É maravilhoso. Eu falo que o autismo, ele ensina-nos a amar, falar de amor sem palavras, né? Exatamente. Eu sou suspeita, eu já quero chorar. Porque o meu maior sonho também era que meu filho falasse, igual eu vejo o Igor falando, né? Que é o sonho dele. E meu filho veio começar a falar com 4 anos. Ele ainda não conversa com sentido, igual a gente tá conversando aqui. Mas ele fala algumas palavras. E cada dia ele tá falando mais. Então é uma graça, menina. Tem hora que eu falo pra minha mãe: ele tá aqui, McDonald's, presente, shopping. Aí o pessoal fala: ele só fala o que ele quer. É muito engraçado. Aí às vezes eu falo: mãe, ele tá aqui pedindo shopping, McDonald's. Ela fala: mas seu sonho não era que ele falasse? Aí agora meu marido até briga. Ele fala: McDonald's, eu vou lá correndo e compro. Shopping, brinquedo. Aí meu marido fala: esse menino tem que aprender a ouvir um não. Mas eu falo: é que era tão o meu sonho ouvir ele falar que qualquer coisa que ele fala eu faço. Exatamente, a gente vê, né, a maternidade atípica muda tudo, né? Então, as mães comemoram pequenos avanços, né? Eu lembro quando o Eric fez cocô no vaso pela primeira vez. Então. Gente, a gente chorou, Ele já bateu desfraldou? palma. Sim, mas até uns 6 anos ele então, ainda... O meu filho também, com 6 anos. Então é uma luta. Igual você falou, é motivo pra comemorar. Saiu da fralda. Então, a gente tirou foto, a gente que chorou. legal. Então é algo assim, né? Cada avanço é uma comemoração. Sim. E aí, quando a gente acompanha o Eric nas terapias, né? Desde sempre, Sim. a gente percebe as mães, né? Que levam os filhos ali nas clínicas e ficam na sala de espera. Eu Então, a passo gente por isso, todas as tardes, a tarde inteira esperando. Eu vejo muitas mães que saíram do trabalho e não sabem o que fazer, não tem mais o que fazer. Exatamente. Grande parte dessas mães acaba deixando a sua vida de lado, não se vê mais como mulher, só se vê como mãe. Sim. E como mãe atípica, que é bastante desafiadora, né? Uma rotina intensa. Você, melhor do que ninguém para dizer aqui, o quanto é desafiador.
E quantas batalhas. E aí ela se esquece, né? Sim, Então ela sim. deixa de lado muitas vezes sua carreira, Sim. sua profissão. Não consegue se dedicar tanto também, né? Gostaria de me dedicar mais, mas a gente tem que abrir mão. Isso. Mas ainda, né, mães como você, que tem essa iniciativa, vão atrás, né? Vêm outras Sim. oportunidades, mas muitas não. Elas se esquecem. E aí a gente pensou em algo, né, que pudesse ajudá-las, e ao mesmo tempo a gente sente a dor do empreendedor, né, estando em contato com tanto empreendedor, a gente sabe o quanto é difícil encontrar uma mão de obra qualificada, responsável. Então a gente tentou juntar as duas coisas, tentamos não, conseguimos, Ah, que que foi lindo. promover um programa de capacitação e reinserção dessas mães atípicas no mercado de trabalho. A Fantástico, gente né? tem Que uma trabalho. parceria com a Faculdade Atom, então eles proporcionam todo o aprendizado, os professores, o espaço. E aí elas vão lá para se reciclar, porque muitas não fazem um curso, não se atualizam há muito tempo. Sim. Então elas se atualizam o currículo e a gente procura, então, direcioná-las para vagas em que elas possam trabalhar de forma remota e numa jornada flexível. Ah, que lindo. Eu quero poder contribuir. Quando tiver de novo, você me chama para eu poder participar, Claro! poder ajudar. Com o maior Falar prazer. sobre vendas, talvez até, quem sabe, contratar para RK Corretora mesmo, né? Alguma dessas mães, Isso. porque na corretora é um trabalho remoto, dá para fazer Uhum. online, então. Exatamente. E a gente tem até um case de sucesso. Você conheceu a Pamela, que trabalha conosco. Sim. É uma pessoa incrível, que também só estava faltando uma oportunidade na vida dela. Porque depois que ela recebeu o diagnóstico do filho, de autismo, ela acabou deixando sua carreira de lado, parou por um tempo, mas é uma pessoa extremamente capaz, Que bacana. que só precisa de um ajuste. Então, ela trabalha remoto, ela acompanha o filho nas terapias e ela trabalha ali da recepção da clínica, trabalha de casa, não tem horário fixo, ela pode fazer o trabalho no horário que ela puder. Sim, Então, é sim. isso. Ah, que bacana. E Laura, se você pudesse dar um conselho para quem mulher empreendedora que quer abrir o seu negócio, qual conselho você daria? Olha, para abrir um negócio, acho que tem que ter 3 pontos, né? Tem que ter paixão, a gente chama de PMA. Paixão, mercado e aptidão. Porque paixão, não adianta você né, ter um serviço ou um produto que você não compraria, né? E Sim. que você não acredita. Então, realmente, tem que haver uma paixão por aquilo. Então, se não está conectado com o seu propósito de vida, é muito difícil dar certo, né? Eu, por exemplo, sei lá, vou falar algo que eu não gosto aqui. Não gosto de cigarro. Então, eu não poderia Sim, como você ser vai vender cigarro, né? representante de uma marca de cigarro, por exemplo. Tá dando um exemplo bem Sim, extremo, sim. né? Então, tem que ter paixão por aquilo, né? Você tem que acreditar no seu produto. Tem que ter mercado, óbvio, né? Porque, vamos supor, eu posso ser apaixonada por filmes, mas eu não posso abrir uma locadora de DVDs. Porque não tem mercado. Sim. Então, Fazer a pesquisa de mercado antes é importante, né? isso. Você tem que criar, não criar um público para o seu produto ou serviço, mas sim criar um serviço ou produto para o seu público. Boa, né? boa. Então, é importante que tenha mercado. E ter aptidão. A pessoa precisa se preparar, né? Porque a gente vê curso de tudo, mas não tem curso para ser empresário, né? Sim. Ai, quem sabe mais uma escola pro Igor e pra Laura, já abrindo de network Com e agora de certeza. empreendedorismo. Então, não existe faculdade para ser empresário. Sim, sim, Hoje em dia tem muitos cursos muito bons, né? Maravilhosos. O próprio Sebrae oferece, né? sim. Um leque grande de oportunidades. Então, a gente fala disso, do PMA. Né? Bacana. Paixão, E mercado, qual que é a sua aptidão. inspiração no empreendedorismo? Uma pessoa, pode ser homem ou mulher, que você se inspira, admira muito. Eu admiro muito o Flávio Augusto. Ah, maravilhoso, Uma pessoa né? que eu sigo, acompanho. Pessoa que, né, a gente pode dizer, tem muito sucesso, mas é uma pessoa íntegra. De valor, geração de valor, né? Igual ele Isso. diz. Geração de valor. Que também tem o valor família muito forte presente nos negócios, né? É alinhado aos seus propósitos, né? Eu tenho um mentor também que eu admiro demais, que chama Oséias Gomes. Ele é proprietário de uma franquia de clínicas odontológicas, né? Mas eu o admiro muito como empresário, pelos resultados que ele tem, mas principalmente pela pessoa que ele é. Generoso, uma pessoa que transborda. Que dinheiro na vida dele é consequência. Ai, que E lindo. assim, é uma pessoa próspera, mas não próspera de dinheiro também, né? Sim, mais Mas próspera. abundante de amor, generosidade. Em todas as áreas da sua vida. Porque faz toda a diferença, né? Acho que pra você ser um bom no que você é, primeiro você precisa ser uma boa pessoa. Exatamente. E aí tudo dá certo, né? Colocando Deus à frente Isso. e levando amor no coração. Exatamente. E qual foi o seu maior desafio dentro desses anos de empreendedorismo? Eu posso dizer que o maior desafio foi a pandemia,
né? Porque eu trabalhava no segmento de eventos e eu tinha, na verdade, 3 empresas. Porque aquela louca empreendedora, né? Além do salão que eu tinha, o Soriá. Depois eu acabei pegando mais um salão para cuidar, que era o Alegro. E abri uma startup no mercado de eventos, chamada Wedcash. E aí, eu tinha, né, 3 empresas no segmento de Nossa. eventos. Meu Deus. E aí, e você não acredita, no Soriá, né, era um espaço gigante, né, com mais de 2.000 metros quadrados. Para dar um up no espaço, eu resolvi fazer uma reforma. E eu separei o mês de fevereiro de 2020 para poder reformar o Nossa. espaço. Fechei a agenda. Em março fechou E aí, tudo. gente, quando o espaço estava maravilhoso, tudo lindo, fechou. Poxa vida. Mas assim, eu não acreditava que a pandemia ia durar o tempo que durou. Eu achei Sim. que ia ser muito rápido. Acho que ninguém esperava, né? Então, eu fiquei por um bom tempo mantendo os funcionários, com aquele auxílio do Caramba. governo. Aí, nesse meio tempo, eu abri um delivery de lasanha, pra você ter uma ideia. Olha só. Pra otimizar a cozinha. Eu tinha uma cozinha gigante, um espaço parado. Sim. Então, abri o delivery de lasanha. Então, assim, a gente vai remando contra essa onda gigante, né, forte, né, acometeu tantas pessoas da pandemia. Sim, mas que bom que você pôde se reinventar, né? Sim. Mas depois de um ano, aí eu falei, não dá mais. Aí eu vi que o negócio não ia andar, Sim. o espaço parado. Aí eu comecei a ter que... eventos foram cancelados, eu comecei a ter que fazer reembolso. Aí eu decidi que era hora de parar. Poxa Pra você ter uma vida. ideia, eu tinha 73 contratos de casamento para serem Nossa. feitos. Foi terrível. Eu tive que, então, pegar um a um, cliente a cliente, conversar. E assim, eu poderia simplesmente devolver o dinheiro, sim. Mas não dava. Como que eu chego para uma noiva e falo, ó, seu casamento, não vai ter mais espaço, tá aqui seu dinheiro. Pelo amor de Deus. Aí, o que eu fiz? Olha o poder do network. Eu fiz relacionamento com todos os espaços da cidade, praticamente, e da região. E, né, contei, expliquei a história. E consegui remanejar todos os eventos, todos aqueles Sério? que iam Que manter, né? bênção. Alguns quiseram cancelar. Sim. Aí eu devolvi o dinheiro, mas esses que quiseram manter, eu consegui um espaço, ainda com upgrade para a maioria, eu consegui um espaço melhor ainda, porque eu fiz relacionamento. Faz toda a diferença, né? Esses empresários foram maravilhosos comigo também, entenderam a situação. E eu consegui remanejar, fiz o pagamento para eles. E aí deu tudo certo. Graças a Deus. Então, assim, eu encerrei a empresa, mas sem dever nada para ninguém, com todos os clientes sendo amparados na medida do possível. Óbvio que algum ou outro trauma foi causado, porque era um sonho, né? Sim. Mas todas as noivas foram respaldadas. Então, esse foi meu maior desafio, não tenho dúvida. Assim, no empreendedorismo, né? Uau, imagina. Que é algo que foge do nosso controle. Porque o que está sob o nosso controle, a gente dá um jeito, inova, faz diferente e dá a volta por cima. Mas o que foge do nosso controle, não tenho como fazer. E qual foi sua maior conquista? Minha maior conquista? Eu acho que foi o sucesso do espaço, né, que eu tava, como eu falei pra você, eu peguei do nada, né, o espaço e aí se tornou referência em Sorocaba, que legal. em eventos corporativos. Você pensa em voltar pra área de eventos? Já pensei algumas vezes, sabe? Eu tenho saudades de ter o espaço, ainda Quem mais sabe agora. um dia, né? Quem sabe, com a NRA agora, e a gente tá ampliando, não sei até quando que vai caber ali no restaurante, mas em breve não vai mais caber, Nossa, graças verdade, a Deus. tá muito lotado, vai ter que ir pra outro lugar daqui a pouco. Tem que ir pra um espaço maior. E falando da NRA, Laura, conta pro pessoal que vocês estão expandindo para outras cidades e estados. Onde que tem o NRA hoje, para quem está nos acompanhando e quer participar? Legal, a gente tem unidade em Itapetininga. Lá também tem um encontro mensal presencial por mês. Legal. Temos unidade lá em Camboriú. Então, lá em Santa Catarina, uma vez por mês nós vamos até lá. Até que o negócio se estruture para caminhar sozinho com pessoas de lá, né? Legal. A gente tá abrindo também em Campinas. Que bacana. E Salvador. Meu Deus. Tá sendo maravilhoso, porque a gente tá... né? Graças a Deus. Sim, graças a Deus. A gente tá expandindo nossa rede de contatos para outras cidades e também proporcionando aos alunos essa expansão também, né? Porque os alunos daqui de Sorocaba têm essa oportunidade de se conectar com pessoas do Brasil inteiro. Então, daqui a pouco vai ter a NRA Orlando, né? Nossa, se Deus nós quiser. Estaremos lá. Já tô vendo. Já estamos cocriando, né? E já estamos fazendo contatos, inclusive, para que isso se concretize. Muito bom. Porque cocriar é isso, né? Tem que ter a ação, cocriação, não é só mentalizar, mas também fazer por onde. Que bacana. E Laura, se você pudesse voltar atrás, você faria algo diferente? Ai, não sei. Que difícil.
Eu acho que eu teria mudado de ambientes antes. Sim, é uma coisa que o Igor fala muito também, né? Fala muito. Hoje a gente vê a importância de ambientes, né? Porque as pessoas com quem você convive fazem total diferença nos resultados que você tem. Sim. Né? E não tô falando de dinheiro também, mas muito mais de mentalidade, né? Então, eu lembro, assim, da mentalidade que eu tinha. Eu vivia... Tem um conceito do Roberto Tranjan, que é um autor que eu admiro muito, que eu leio todos os livros, e ele fala do conceito do túnel. É como se a pessoa estivesse num túnel, com uma venda nos olhos. Ela não enxerga o que tem dos lados, é uma mentalidade pequena, uma mentalidade fixa, né? Sim. E não uma mentalidade de crescimento. Então, acho que isso faria a diferença. Eu estaria talvez um pouco mais longe hoje. Mas tá tudo certo. Acho que tudo faz parte dos planos de Deus na nossa vida, né? Sim, e aproveitando para fazer um convite especial também para o pessoal, que o Roberto Tranjan vai estar na Igreja da Família, convite da Associação Comercial, palestrando dia 30 de maio, às 7h30 da manhã. Pode já me contratar, viu, Igor e Laura, para o marketing da associação. Maravilhosa! Como você difunde? Obrigada. Imagina, mas olha, gente, eu costumo falar para todo mundo que os palestrantes que a Laura e o Igor escolhem para a Igreja da Família são escolhidos a dedo. Sim. O meu marido é apaixonado pelo Thiago Concer. E logo que a gente chegou aqui na cidade, vai fazer um ano mês que vem. Depois de uns 2, 3 meses, acho que foi em agosto, se eu não me engano, que veio o Thiago Concer. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Ele ama o Thiago Concer já faz uns 10 anos. Eu falei, vai vir na associação de graça, gratuito. Imagina! Foi incrível, um sonho. Né? Nossa Senhora. E sabe como que nós chegamos no Thiago Concer? Por meio do networking. Olha só a diferença. Então, a gente vê todos esses palestrantes que têm vindo pra cá, Sim. A gente tá trazendo por meio do networking, assim, sem pagar cachê, né? Quanto que é o cachê do Thiago Concer? Pelo amor de Deus. Sim. Então, olha que legal. Tá tudo por meio do network. Isso é maravilhoso. Como a gente precisa mudar de ambientes para ter esses acessos, né? Olha, eu já tô com o coração partido. Eu quero que vocês renovem com a associação aí a presidência. Precisa renovar o Igor, porque eu não aceito outro presidente e outra coordenadora. Pois é. Infelizmente, em 2027 a gente tem Vocês já estão no segundo mandato? Isso. São quantos anos? Como funciona? São 3 anos de mandato. Só que o Igor pegou um mandato em andamento. Então, tinha um presidente que entrou em 2021. Certo. Mas em 2022 ele renunciou. Era um presidente com outro perfil. Sim. Um senhor de mais de 80 anos. Assim, que era... Então vocês revolucionaram mesmo, né? Quando entraram. Tinha uma gestão muito mais politizada, uma gestão mais conservadora. Sim. E a nossa gestão veio muito mais focada no empreendedorismo mesmo, né? Com o objetivo de ajudar o empreendedor a se desenvolver, a aprender, a ter potenciais parcerias de negócio, realmente. Não, muito legal. Eu vim de Guarulhos, antes de mudar pra cá, eu morava em Guarulhos e depois mudei pra Atibaia. E eu continuava fazendo parte dos networks e eventos de Guarulhos. E eu já era cadastrada na associação comercial de lá. Sim. E aí, quando eu mudei pra cá, eu mudei porque a avó do meu esposo sofreu um AVC. Nós tivemos que abandonar toda a nossa casa lá em Atibaia e vim cuidar aqui do pessoal aqui em Votorantim. E assim que eu vim pra cá, que eu vi que eu ia ficar aqui, eu falei, já vou me associar na associação comercial. Só que eu não imaginava que era tudo isso. Eu falei, gente, é mais barato do que a de Guarulhos, que a de Guarulhos era mais caro. Sim. E não oferece metade das coisas. Eu falei, gente, tem aula de canto, aula de educação física, né? Aula de leitura, clube da leitura. Isso. Fora os cursos, os mentorias, palestras que vocês trazem, que são excelentes. Parabéns mesmo, viu? Então, ele assumiu em 2022 um mandato em andamento. Daí, o segundo mandato começou esse ano, em abril. Então, nós vamos até 2027. Perdão, não 2025, 2024 começou o segundo mandato. Então entendi. Vai até 2027. E aí não tem como, não é possível de renovação? Aí não tem mais como fazer reeleição. Mas a gente deixou lá a sementinha plantada. Não pode entrar você no lugar do Igor de presidente? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe eu faço história, vou ser a primeira presidente mulher, porque nunca teve. Muito bacana. Mas acho que a gente plantou, deixou um legado, isso é o que vale, né? Com certeza. Esperamos que a próxima gestão dê continuidade ou melhore, né? Claro, porque sempre é importante melhorar. E Laura, você gosta de ler? Gosto bastante de ler. Que legal. Deixa uma dica de leitura pra gente. Já que a gente falou do Roberto Tranjan, eu vou deixar os livros dele, porque eu sou apaixonada pelos livros dele. É uma leitura gostosa, que flui, porque ele trabalha muito com narrativa, sabe? Então tem toda uma história contada pra trazer um conceito. Que legal. Então o livro dele, assim, que é maravilhoso, chama O Velho e o Menino. Já quero. Ele fala sobre propósito. Muito lindo. Aí tem vários que falam sobre propósito, chamamentos. A palestra dele, que vai ser na Associação Comercial, o tema é
empresa de corpo, mente e alma. E ele tem um livro com esse título. Nossa, que Porque bacana. ele trata as empresas como se fosse um organismo vivo, que tem corpo, mente e alma. O corpo é o dia a dia da empresa, é a operação, o serviço sendo entregue, o produto sendo produzido, entregue. Esse é o corpo. A mente são todas as estratégias da empresa, estratégia comercial, são os clientes, isso é a mente. E a alma, que é o que mais me encanta, são os colaboradores, né? Que é o que dão a alma para o negócio. Sim. Você pode ter, que é a cultura empresarial, né? Que é um tema que eu sou apaixonada também, que a gente trabalha dentro da Fast. Então, você pode ter duas empresas idênticas, uma vizinha da outra, numa mesma região, na mesma rua, que vende o mesmo produto ou o mesmo serviço. O mesmo número de colaboradores. Mas você vê que uma ferve de clientes, está sempre prosperando e a outra está lá sofrendo, sempre no vermelho. O que difere? É a cultura, é a alma da empresa. Olha que bacana. E quem está lá, quem faz a diferença são os colaboradores. Por isso a importância da gente tratá-los como clientes mesmo. A gente chama os colaboradores de clientes internos. Que bacana. É muito importante que eles estejam felizes, que estejam conectados com o propósito pessoal, porque eles estão lá com o que há de mais valioso pra gente, que são os nossos clientes. Muito legal. Eu vejo que você e o Igor faz isso com extrema excelência também. No Grupo Fast, né? Vocês estão sempre levando para os colaboradores palestrantes, mentores para poder dar curso. Muito legal. Parabéns. Isso, graças a Deus. A gente tem uma cultura muito forte dentro da Fast. Então, nós temos uma reunião mensal em que a gente todo mundo para as atividades para a gente realmente aprender. Então, o Igor dá mentoria para eles, traz convidados para darem palestras. A gente tem uma troca muito grande entre eles, porque um grande valor nosso é ajuda mútua, né? O trabalho em equipe. Sim. Então, um ajuda o outro. E isso reflete, né, nos clientes, com certeza. Total. É uma cultura de aprendizado, a gente tem outro valor de aprendizagem contínua. Então, eles são muito incentivados a se aprimorarem cada vez mais. Que bacana. Então, eu fico muito feliz e orgulhosa de ter essa cultura dentro da Fast. Ai, parabéns. E aproveitando que a gente tá falando de livro, eu quero te presentear com um livro meu. Olha Eu fui só. coautora, Mulheres Obrigada. Desbravadoras em Guarulhos. E aí eu conto a minha história, um pouquinho da minha história. Que bacana! E eu quero deixar esse presente Parabéns. especial pra você. Muito obrigada! Olha só. Imagina. Que satisfação. Parabéns. Obrigada. Eu fui coautora com 12 mulheres. Aí é um grupo, Mulheres Desbravadoras é um grupo de mais de 1.000 mulheres lá na cidade de Guarulhos. E aí eu fui convidada para ser coautora contando a minha história. E esse ano eu já vou lançar o segundo com o Diogo do Instituto Ideais, que também é aluno da NRA. Sim. E aí o segundo livro vai chamar Nutrindo Mulheres. E aí eu vou contar também um pouquinho da minha trajetória, porque eu falo, até aqui foi quando eu morava em Atibaia, foi uma vida. Um ano depois, quando eu mudei para Sorocaba, a vida aconteceu tanta coisa, os movimentos assim, mas eu falo, em tudo teve a mão de Deus, né? Sempre. Sempre. Uhum. Tem que confiar. Parabéns, muito feliz. Obrigada, imagina. Você quer falar mais alguma coisa que eu não tenha te perguntado sobre alguma das suas empresas? Eu acho que a gente falou de tudo, né? Faltou falar de uma paixão sua que eu acompanho, que você é apaixonada por futebol. Ai, sim. Quando que entrou na sua vida o futebol feminino? Você adora, né? Sim, Eu acho o máximo. Eu sempre gostei de atividade física, né? Aí, quando eu era adolescente, sabe? Participava de jogos escolares na escola, gostava bastante, jogava handebol, né? Quando eu era adolescente. Mas a minha matéria preferida era educação física. Olha só. Até quando e eu você fui... toda menininha, parece uma bonequinha. Eu acho muito engraçado quando eu vejo lá no seu Instagram você de futebol, com uniforme. Eu falo, gente, a Laura parece uma boneca, ela é tão mocinha e gosta de futebol. É engraçado, Sim. né? Nossa, e as meninas brincam comigo, porque eu só tenho carinha de delicada dentro da quadra. Eu sou super bruta, jogo atrás, sabe? Me transforma, é muito engraçado. Que bacana. E aí eu sempre gostei de atividade física, até quando eu fui fazer faculdade, né? Eu queria fazer educação física, minha mãe não deixou. Aí deixou fazer música. Qual a diferença? Enfim, mas eram dois pontos que eu gostava bastante. E aí, só que depois que me casei, né? Me tornei mãe, eu deixei um pouco de lado. Me descuidei bastante dessa questão da atividade física. Aí, eu comecei a voltar a fazer atividade física depois que eu tive meu segundo filho, né? Certo. Que eu tive um probleminha na primeira gestação, com pressão alta. E aí, eu vi que a atividade física tinha que fazer parte da minha vida. E foi uma delícia. Mas depois, né? Que a gente ficou sócio aqui do clube de campo, né? De Sorocaba. Eu queria voltar a praticar um esporte, porque eu amo esporte, né? E aí, eu comecei a ver, eu queria jogar handebol de novo, mas... Existe, né? Grupo de handebol pra sênior, né? Pra sênior, olha só, quem vê pensa. Só tem pra adolescente.
E aí eu vi que tinha futsal. Eu nunca tinha jogado futsal. Isso foi em 2021. Aí eu comecei a frequentar, mas, nossa, eu me identifiquei tanto. É uma descompressão, né? Um momento de Total. É um lazer momento, né, que total. você desconecta do celular. Você tá lá, você só foca naquilo. É gostoso. Lá eu também fiz muita amizade, o network, Olha que né, nos bacana. ambientes diferentes. Então foi muito gostoso. E eu, assim, não abro mão, sabe? É o meu momento. Que Então, o legal. E além disso, futebol. você treina também, né, com Sim, personal. É bem sim, importante também, né, cuidar da sim. saúde em primeiro lugar. Bem importante, eu gosto muito. As pessoas ficam até, ai, como assim você gosta? É impossível gostar. Eu gosto. De treinar, É. além do futebol, Sim, caramba. eu gosto. Eu amo atividade física. Me dá uma energia, uma disposição absurda. Ai, que bacana. E como você concilia a maternidade com o empreendedorismo? Nossa, é desafiador, né? Eu acho que é o maior desafio das De nós. empreendedoras, não é? Sim. É, a mulher, né, por uma questão cultural, ela já fica responsável por muitas coisas, né? Pela casa, acaba ficando para a mulher, né? Cuidar da casa, cuidar das crianças. E então é bem desafiador. E a Mas cobrança também da sociedade, né? Eu falo que eles nos cobram como se tivéssemos que ser mães e donas de casa que não trabalhasse, e cobram como se a gente tivesse que trabalhar e não ser mãe. exatamente, é bem isso. Mas assim, eu acho que a gente tem que, primeiro, né? A gente tem que se priorizar, porque mãe é um ser que prioriza todo mundo e ela em último lugar, né? Então, quando eu virei essa chave e me coloquei em primeiro lugar, eu acho que tudo mudou, porque daí eu sou uma mãe melhor também, eu sou uma mãe mais disposta, uma mãe mais feliz. Sim. Então, isso é super importante para as crianças, a gente se priorizar, né? Você não Então, se cobra por isso. não me Tá cobro mais. Eu certo. acho que já me cobrei bastante. Porque você estando bem, você vai transbordar na vida da sua família, né? Exatamente. Então, na minha agenda tem lá os meus horários que eu tô fazendo a minha atividade física, o meu futebol. E aí tem os horários que realmente eu estou com eles e eu acho que qualidade é muito melhor do que quantidade, né? Sim, Então, sim. por isso que é melhor não se cobrar, porque às vezes a mãe quer fazer tudo, quer dar atenção, quer trabalhar, mas E não não faz nada direito. faz nada direito, não tem Verdade. tempo de qualidade com as crianças. Então é isso, é você entender que você tem que se priorizar, ter uma agenda que tem horário para as crianças, que tem os seus horários de atividades Certo. profissionais e tudo se ajeita. Tá certo. Laura, eu quero te agradecer. Foi muito bom receber você aqui. Eu que E deixa suas agradeço. redes sociais pra quem quer te conhecer, quer te seguir. Obrigada. Então, para quem quiser me seguir, meu Instagram pessoal é Laura Brugneroto, com GNE, depois TT. 2 T's no final. E sigam também o Instagram do Semex Sorocaba, que é @Semex Sorocaba. Lá sempre tem um conteúdo relevante para as empreendedoras. Ah, legal. E tem o do Grupo Fest e da NRA também, né? Para o pessoal seguir. @NRA Networking e @Fest Consultoria Financeira. Ah, que bacana. E eu quero aproveitar e convidar também quem está nos assistindo. Não esqueçam de deixar sua curtida, seu comentário, se inscrever no canal do YouTube do podcast e seguir também lá no Instagram, @podcatoficial. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.